Let's go, girls. Come on. Tatiana Fortes. Eu já vou começar esse programa falando no nome dela, porque essa mulher é incrível, é uma grande apoiadora dessa causa, das mulheres inteligentes que multiplicam patrimônio, além de ser uma amiga pessoal, uma mulher de um coração gigante e que ajuda, conduz muitas outras mulheres de uma forma sábia para o sim do casamento, e inclusive também nos momentos difíceis, como um divórcio. Essa mulher tem história, não só em Caxias do Sul, mas história aí na fronteira, história que acompanha ela. Olha só, eu conheci ela através das redes sociais. Uma época, isso há uns 4 anos atrás, né? Quando eu cheguei aqui em Caxias. Isso, eu comecei a acompanhar, me apareceu o material dela trazendo assuntos que não eram tão falados. Pelo menos não eram tão falados da forma dela na nossa região. E antes mesmo de eu ir para Balneário, eu comecei a acompanhar. E eu vi que ela tinha vindo, estava morando em Caxias. E eu fiquei louca, mas eu preciso conhecer essa mulher. Perdão, tá tomando um pouco do teu, mas para contar a nossa história. Vontade, é lindo isso. Eu preciso conhecer essa mulher e eu comecei a acompanhar porque eu já tinha visto amigas minhas passarem por situações que ela estava trazendo a realidade ali, ó. Ali, verdade na cara mesmo, entendeu? A pessoa não tinha. E aí eu volto de Balneário e disse, eu preciso te entrevistar. Na época, isso há mais de 4 anos, eu tinha um outro projeto que é o chamado Papo de Mob. Ela aceita me dar uma entrevista porque eu não tinha um estúdio como esse aqui, como o que eu tenho lá nas 5 para gravar. Ela aceita me dar uma entrevista lá na frente. No Eberly, porque nós não tínhamos onde gravar, né? Não tínhamos. Nós não tínhamos um Wagner, nós não tínhamos uma TV Cidade, nós só tínhamos a vontade de levar um conteúdo importante. O que aconteceu? Não deu certo aquela gravação. Não deu certo. A gente gravou, se conheceu. A gravação não foi ao ar, gente. Mas nasceu uma amizade. É verdade. Tu sabe que isso vem da história, que às vezes no caminho nem tudo dá certo. Nem tudo. Não lembro uma outra vez, Tati, que nós fomos gravar. Depois disso, a Tati foi especialista, sim, né? Mulheres inteligentes. Eu volto de Balneário e eu queria uma mulher que falasse sobre o que ela fala para as minhas amigas. Porque eu não queria que as minhas amigas sofressem mais com esse assunto por falta de informação. Vou lá encontrar a Tati, ela aceita o desafio e vai para cima do palco. E a gente aí grava com auditório. E ali começa a nascer um programa de auditório. Ai, ali eu virei uma mulher inteligente. Que multiplica patrimônio. Ali nasce um programa de auditório. Verdade. Porque foi ali que nasceu, com a Casey gravando, ainda Casey, beijo pra ti. Nasceu esse programa de auditório ali. Sim. Ainda não era uma câmera mais simples. Hoje a gente tem todo um aparato gravando. Mas a Tati lá comigo. Novamente. Estávamos lá. E agora estamos aqui com essa evolução toda. Saímos de 60 mulheres para 300 mulheres. Olha que impacto. Gravamos no café, gravamos no Parque teve muita gravação. Muita gravação. Porque o assunto da Tati é sempre atual. É sempre atual. Sempre atual e necessário. São informações realmente... Não é porque eu faço, mas é porque... Eu entendo que esse assunto, a gente falar para as mulheres, levar essas informações, tem uma palavra que tu usa muito e que eu acho muito importante, que é a instrução. A instrução eu acho que é que é de mais importante na vida da gente. O conhecimento, a informação, ela nos tira da lama. Ela nos tira do escuro. Porque muitas vezes as mulheres me procuram e dizem, estou perdida, não sei o que fazer. E o que falta quando aquilo não sabe o que fazer? Conhecimento, informação e direção. E esse é o meu propósito. Então, Tati, aí que a gente vai entrar nessa questão da direção para as mulheres. Quando se fala em direção, a direção começa quando? Então, Miri, eu acredito que o mais importante hoje, quando a gente fala em relacionamentos, eu trabalho do sim até as dificuldades do relacionamento e se ele, muitas vezes ele está tão difícil que ele chega ao fim e acontece o divórcio.
E como tu falou muito bem, quando eu cheguei em Caxias do Sul, que eu falava de divórcio, eu me lembro que tu falou, nossa, essa palavra é forte, assim, é forte. E eu até me questionei, será que eu vou ter que falar de uma outra forma? Mas aí a gente acredita tanto num propósito, sabe? E eu disse, não, mas tem que dar certo. E aí, então, a gente encontra formas, eu tenho essa meu trabalho autoral, então, essa forma de falar que tu não diz para as pessoas, você tem que divorciar. Não é isso. Então, quando você fala de direção, o que é? É a gente levar a informação. Por que acaba em divórcio? Porque o que começa errado, termina mal. Então, onde a gente precisa começar certo? No sim. Nós precisamos conhecer os nossos direitos, conhecer a nós mesmas, desde que a gente entra num relacionamento, desde que a gente começa um relacionamento. Então, isso parece tão simples, parece tão óbvio, né? Eu sou o resultado de 2 casamentos e 2 divórcios e meio, e todos sem planejamento. E a história do meio é justamente porque eu despertei. Então, já advogada, já experiente, eu pensei, não, mas se isso aqui está faltando alguma coisa, porque eu estou repetindo um padrão de comportamento. E qual é o padrão? A falta de planejamento, a falta de, muitas vezes, de conhecimento e informações básicas sobre como organizar e como conduzir uma família. Né? E parece isso tão óbvio, talvez alguém que esteja nos assistindo vai dizer assim, mas isso é tão óbvio, é só casar. Não, é que as pessoas se preocupam muitas vezes, quando eu me casei a primeira vez, eu não sabia os efeitos de um regime de bens. E aí hoje a gente vive na era da informação, onde a gente pega um celular, um notebook, e tá tudo ali, mas tá tudo ali jogado. A gente pega as informações ali jogadas, né? A gente tem que colocar aquilo na nossa realidade. Então, quando a gente fala em direção, em instrução, em conhecimento, é que cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós tem as suas próprias crenças, os seus sonhos, os seus desejos, as suas aspirações. E hoje existem estudos, e isso é o IBGE que traz, um relacionamento dura 10 anos, em média. Então, se eu não tenho o conhecimento necessário sobre tudo isso que eu falei antes, eu estou fadada a entrar nesse karma dos 10 anos. E aí eu vou mais longe ainda, Miri. Nesses 10 anos, uma mulher ou um homem, quando sai desse relacionamento, que a pessoa entrou sem planejamento, e aí eu estou falando de 16 anos de advocacia, da minha experiência pessoal, uma pessoa sai de um relacionamento onde ela tem que partilhar patrimônio, onde ela tem ali, não partilha só patrimônio, são dívidas, são problemas ali que são e filhos. O impacto na vida não é só do casal, é na vida de toda a família que está ao redor, é toda aquela parte social, né? A parte social. E aí, se a pessoa não tem planejamento, não pensa para entrar ali, quando termina, acaba isso com muitos problemas, com muitas dificuldades. E aí, pasme. Você que está me assistindo, se você enfrenta um momento assim, você vai levar 10 anos, Miri, para se recuperar desse impacto. Então, 10 anos para você retomar a tua vida, voltar a ter um crescimento, voltar a se desenvolver e voltar, então, tu vai renascer a cada 10 anos. E quem está falando isso é uma pessoa que já precisou renascer a cada 10 anos. E isso são estudos que dizem, e eu nunca tinha me dado conta disso. Porque a gente diz assim, é fácil recomeçar. É fácil recomeçar, mas é um processo muito doloroso. É um processo de muita resiliência e é preciso coragem.
E coragem, Miri, não é uma coisa que tu vai ali e Tu compra. bebe um copo. Não, Bebe um não, copo de coragem. eu lembro que eu ia na terapia no meu segundo divórcio e eu dizia para a terapeuta assim, não tem uma pílula para tomar, não teria uma pílula que eu possa tomar para não sentir isso, mas não tem. E aí foi nessa caminhada que eu fui então entendendo que a advocacia não era só o divórcio. Peraí, a advocacia não é só o divórcio, não é qualquer pessoa que pode fazer um processo, porque não é, eu escutava muito, Miri. Ah, doutora, é só um divórcio. Ah, mas é só um divórcio, é tão fácil. Gente, a gente está falando da família, que é o valor maior para mim, para você e para quantas pessoas que estão nos assistindo. Se a gente pede para você relacionar os teus valores, lá as pessoas vão dizer Deus, a minha família, né? As pessoas vão colocar isso. Então, assim, só que isso, exatamente, o relacionamento, ele impacta na tua família. E quando a gente começa um relacionamento sem saber o que a gente vai fazer ali, esse que é o problema. Vai a falência não é só financeira, é a falência da família. E isso foi o que eu enfrentei, foram as dificuldades que eu enfrentei. Aí quando eu comecei a advogar, Miri, e é muito legal porque linka com tudo que você falou no início, eu comecei a advogar, eu não era advogada de famílias, eu fui escolhida, eu era previdenciarista. Eu fazia especialização, trabalhava com previdência e trabalhava com direito do trabalho. E aí eu comecei, só que tudo isso também envolve família, né? Sim. Envolve a família. E aí eu comecei depois, no meu segundo divórcio, eu tive que advogar em causa própria, naquele processo de separação, eu entendi uma coisa, que o meu divórcio não acabou com a assinatura do divórcio. E foi litigioso, e hoje eu agradeço por ter sido litigioso, porque se não fosse isso, eu não estaria aqui daqui a pouco com tanta experiência, com tanta necessidade e sede de mudança, né? E aí, quando eu passei por aquele processo litigioso, eu já advogada, eu pensei, tá, mas se tá difícil para mim, que tenho conhecimento, né, jurídico, que fui lá na frente do juiz, eu sabia o procedimento, imagina para as mulheres que não têm esse conhecimento, porque não é tão óbvio, não é nada óbvio. E aí eu busquei, então, em outras áreas do conhecimento, né, eu fui trabalhar na parte humana para poder entender de pessoas, fui me curar para entender o que estava acontecendo, para levar, então, essas informações de uma outra forma. E foi assim que eu comecei a falar de divórcio. Porque eu entendi, Miri, que é preciso a gente falar. A gente precisa sair do comodismo. E quando as pessoas veem, porque eu trabalho com planejamento matrimonial e também, né, o divórcio. Então, o que é o planejamento matrimonial? É pensar antes de casar. Mas é infinitamente maior o número de pessoas que ainda nos procuram para separar. Porque quando as pessoas entram num relacionamento, elas acham muito caro investir num planejamento, numa assessoria jurídica para casar. Em fazer um pacto antinupcial, em morar junto, mas eu vou fazer um contrato de união estável. Mas eu já estou morando junto, estamos com uma dificuldade, esse relacionamento vai acabar? Não vai acabar. Muitas vezes, eu já trabalhei com muitos casais, e isso é lindo, que procuram, eu quero me separar, e não é separar que a pessoa precisa. A pessoa precisa cair numa assessoria, por isso que é importante a especialidade. Quando você traz, assim, especialistas, você traz mulheres especialistas numa determinada área. E por isso que é importante a especialidade. Por quê? Porque muitas pessoas estão com uma dificuldade no relacionamento por falta de conhecimento. Como eu posso, então, resolver esses problemas? É uma alteração no regime de bens? É uma organização? É elaborando pactos dentro desse casamento? É reelaborando o nosso pacto? Opa, eu me casei, mas quando eu me casei,
eu não pensei para casar. E o que eu posso fazer agora? Pode repactuar. Pode fazer um novo pacto, um novo contrato, pode modificar. O que significa? Mudar a rota. Mudar a rota. Se naquilo ali... Porque se o que você está fazendo não está te dando resultado, significa que algo precisa ser feito. Aí ou tu aceita que tu está numa relação que está falida e que você tem que fazer algo para fazer uma recuperação dessa família, né, desse casal, às vezes é reestruturar. E aí a gente já acompanhou casais que entraram, que se separaram e depois decidiram que tinham que casar de novo, com outro regime, escolheram um novo direcionamento, né? Assim como tem casais que estão numa união estável, e às vezes a dificuldade que não é estável, é instável, se não tem um documento, é instável, né? Então, a importância de conhecer os contratos, a realidade, aceitar que precisa mudar. Porque quando a gente fala assim, ó, que as pessoas vão casar, eu queria saber sobre regime de bens, por exemplo. Aí tu explica que tem o que as pessoas podem fazer, as pessoas acham assim, ó, mas é caro. Porque é tão simples, é só uma separação total de bens, por exemplo. Aí ele vai ficar com o que é dele, eu vou ficar com o que é meu. E aí tem no caminho as mudanças de rota. E aí a gente acompanha diariamente, assim, ó, muitas, e geralmente quem se prejudica são as mulheres. Ainda somos nós mulheres somos 44% das mulheres no país são chefes de família. Então nós temos que sim, é um dever nosso, Miri, ter conhecimento jurídico sobre tudo o que está ao nosso redor. Eu tenho que prestar atenção no que eu estou assinando, eu tenho que entender, e você não precisa conhecer de leis, você precisa buscar as pessoas certas. Se eu vou comprar um imóvel e eu não sei qual é a melhor localização numa cidade, qual é o melhor lugar, se eu tenho uma criança de determinada idade, perto de uma escola, para quem que eu vou buscar? Eu vou buscar a Miri, que trabalha com imobiliária, que tem a imobiliária lá, Casa Rosa. Então, isso é saber buscar a ajuda da pessoa certa. A mesma coisa quando a gente fala de direitos, quando a gente fala de família. E família é o que mais impacta em todas as áreas da nossa vida, Miri. Porque tu imagina assim, uma pessoa que casa, uma mulher, ela casa com um homem e naquele momento eles não tinham nada. Sim. A gente não tem nada. Tá, mas aí no decorrer da vida eles vão construindo, abrem empresa, mistura CPF com CNPJ e faz aquela salada mista toda, não planeja. Muitas vezes a pessoa vai fazendo aquilo vai fazendo por amor, né? Porque a gente ainda romantiza as relações, a gente romantiza a vida, a gente acha em tudo. Eu acredito, gente, no amor. Eu sou assim, ó, eu sou a favor. Eu acho que a gente tem que acreditar no amor. É o amor que nos move. É o amor que nos move. Todavia, nós devemos estar atentos a direitos, deveres e obrigações. Por quê? Porque nessa de misturar o CNP, e esse é um dos maiores problemas das famílias, porque aí, no final do relacionamento, o que vamos fazer com esse CNPJ? O que vamos fazer com essa empresa? E se ela tem dívida? Eu acompanho eu tenho mulheres que eu estou acompanhando que ficam ali presas naquele relacionamento 3, 4 anos até que conseguem partilhar aquele patrimônio. Muitas vezes permanecendo ali com a obrigação de conviver com uma pessoa que tu já não quer mais conviver, mas você ainda está vinculada a ela patrimonialmente e para você não ficar no zero, você tem que continuar ali. Então é o conhecimento. Então tu vê, ó, que não é só eu chegar aqui, nas minhas redes sociais, por exemplo, tu não vai ver vídeos assim, só eu levo informação e conhecimento lá, mas eu não posso só falar assim, a comunhão parcial de bens é isso, a comunhão de regime, porque não é só isso. Tem nuances.
É muito, Miri, tem muitas nuances. Porque assim, ó, o quanto isso impacta na tua realidade. Por exemplo, a gente trabalha com advocacia, ela é personalizada. Por que é personalizada? Porque ninguém é igual a ninguém, nenhuma família é igual a outra. Eu não posso igualar uma situação com outra, porque cada um tem uma particularidade. Por quê? Porque a gente nem imagina o que pode dar errado, muitas vezes, um namoro. As pessoas começam, né, agora eu vou pontuando aqui os vários tipos de contratos, de possibilidades. Um namoro. Hoje, as pessoas começam a namorar com muita facilidade, já estão 2 vezes por semana, um dormindo na casa do outro, 3 vezes, e já estão ali assinando um Netflix junto, ali começa aquela coisa vai ficando boa, né? As pessoas vão levando uma escova de dente, uma sacolinha, que nem eu digo, uma mochilinha, e aí começa o problema. Aí eu não sei se eu tô namorando ou se eu tô vivendo uma união estável. Aí no meio disso um deles compra um bem, compra um imóvel, mas a gente não tem contrato e no meio do caminho, adivinha quem mais perde nessas condições? As mulheres. As mulheres. Nós mulheres temos que estar atentas, e aí eu não falo isso porque eu estou demonizando os homens de forma alguma. De forma alguma. Mas eu estou dizendo que nós ainda somos mais românticas, nós ainda somos mais encantadas. Então, nós é que temos, nós assim, às vezes entendemos assim, mas isso não vai acontecer de novo comigo. Eu já vivi uma vez, isso de novo não vai acontecer. E não que a gente tenha que endurecer. A gente só tem que ficar mais ligada em tudo que existe de possibilidades. Hoje o direito das famílias, ele mudou muito. Ele evoluiu junto com a sociedade. Se nós formos pensar, Miri, a lei do divórcio, ela é de 77. Ela não tem 50 anos. Ela não tem 50 anos ainda. Então, ela é muito jovem. Porque nós ainda vivemos com mulheres na nossa sociedade que, quando elas casaram, aquele casamento seria para sempre. Então, aí a mulher, nós evoluímos, assim, o direito das famílias, o direito das mulheres, é tudo muito jovem ainda. Então, assim, e por que eu digo que é jovem? É jovem ainda o suficiente para nós ainda não termos evoluído, né? A sociedade ainda não evoluiu tanto, então ainda existe muita mulher que vive num relacionamento ainda por medo, por vergonha de ser divorciada, né? Tu sabe que uma vez eu recebi uma mensagem de uma mulher que colocou assim para mim, e nem era uma mulher, era uma mulher jovem. Divorciada, eu não gosto desse termo. Eu não gosto desse termo. Eu não queria ser divorciada. Eu queria me divorciar, mas eu não queria ser divorciada. Sabe? Eu não queria ser divorciada. Então, para você ver que tem essas conversas são conversas difíceis, né? E quando você ficou impactada, Tati, você vai falar de divórcio, você vai falar disso. Como vai ser as pessoas aceitarem você falar de divórcio, né? Então, e isso, eu pensei assim, não, mas alguém tem que falar desse assunto, sim, porque comigo foi difícil, porque para mim também, quando eu me divorciei a segunda vez, eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, e agora? 2 divórcios? É como se eu tivesse assumindo um peso em mim, né? E então isso realmente é difícil. E hoje a gente desenvolveu um método assim de advogar com muita empatia, uma advocacia humanizada, porque inclusive eu desde 2019 eu comecei a estudar sobre a humanização, porque eu acredito muito na importância, Miri, do olho no olho, sabe? De você entender a dor do outro, de você não julgar o outro, porque o peso do julgamento, ele é muito doloroso, sabe? E quando a gente está falando de direito para as mulheres, quando a gente está falando de informação, de mulheres que multiplicam, né? Nós somos o esteio das famílias, e eu não estou tirando o valor do homem, mas é aquela história, se o pai sai, a casa trinca, e se a mãe sai, a casa cai. Então, a gente precisa que as mulheres
tenham informação. Por quê? Viemos de um final de semana de Páscoa, onde 10 mulheres foram assassinadas brutalmente por seus, a maioria, ex-companheiros que não aceitavam o fim de um relacionamento. Ainda vivemos numa sociedade, ainda vivemos onde muitas pessoas minimizam a dor de uma mulher que sofre violência. Ah, mas ela sofre porque quer. Se tu ir para as redes sociais e olhar os comentários nos vídeos, tu vai ver muito isso. Tu vai ver muito isso, porque, e muitas vezes ela sofre aquilo por falta de conhecimento, por falta de informação. De autoconhecimento. De autoconhecimento. Também. O amor próprio, sabe? E eu trabalho muito isso, porque, assim, as mulheres quando estão passando por esse processo de separação ou de dificuldade num relacionamento, a gente começa pelo emocional. A gente tem que começar pelo emocional, porque as nossas ações, elas são pautadas pela emoção ainda. Então, o que é o especialista? O especialista é aquele que vai te colocar, ó, peraí, calma, né, espera, tenha calma, vamos agir não pela emoção, vamos agir com a razão, porque é quando a gente coloca, eu gosto assim, porque às vezes a gente atende, quando a mulher chega, ela está pesada, tensa, com os ombros assim caídos, ela está emocionalmente. E aí, quando ela começa a entender, quando ela começa a compreender que existe uma saída, que existe uma direção, que aquilo tem solução, ela começa a se reerguer e aquilo parece que vai acendendo uma luz naquela pessoa. E eu digo assim, eu queria ter tirado uma foto de ti, o início, e agora tem vezes que eu tiro o início para te devolver lá no final, porque é incrível. Então, assim, ó, é a mesma coisa, nós chegamos aqui, nós não vamos sair iguais desse bate-papo. Então, de qualquer lugar que tu vá e que tu disponha a aprender, e nós não estamos aqui falando de artigos de lei, mas nós estamos falando de direito das famílias. Então, assim, quando a gente se coloca para aprender, para conhecer, para saber, para sair daquela zona de conforto, de deixar... Por quê que eu falo isso? Porque muitas pessoas, a maioria mulheres, assinam contratos de separação no final de um relacionamento, e agora você que está me ouvindo, presta atenção nisso, porque a tua obrigação é difundir esse conhecimento aqui, é compartilhar com mais alguém essa informação. Muitas vezes, Miri, eu vou assinar para me livrar disso rápido. Eu quero me livrar ligeiro desse relacionamento, eu quero sair daquele ligeiro, eu vou assinar correndo. Assina correndo, uma semana depois ela está arrependida. Por quê? Porque às vezes é incômodo, é desgastante buscar informação, buscar conhecimento, investir naquela informação, investir no conhecimento. E aí que é o nosso problema. Então, por que faz sucesso Mulheres Inteligentes? Porque todo mundo vai lá com o propósito de ouvir outras mulheres, ouvir especialistas, né, sobre um tema, sobre um determinado tema, e ninguém que entra num movimento desse sai igual. Por quê? Porque sai conhecendo. Então, quando voltamos à pergunta inicial que tu me fez, como que a direção é isso, é a gente saber que tem um problema, eu tenho uma dificuldade, mas caramba, eu tenho 3 filhos. O que vai acontecer comigo se eu hoje... E aí, quando a gente está falando em separação, o conhecimento ele não é importante só para quando tem uma separação, Miri. O relacionamento, ele vai acabar. Qualquer pessoa que esteja nos acompanhando agora, pode ser casada há 1 ano, 2 meses, 10 anos, 20 anos, um dia vai acabar. Porque se não é a separação, um dos dois vai morrer. Um dos dois vai morrer. E qual a minha preparação se essa pessoa vier a óbito? Eu estou preparada para enfrentar esse momento? E muitas mulheres acabam não se preparando, não se organizando para esse momento. E a gente acompanha isso no dia a dia, na realidade, mulheres que enfrentam muita dificuldade
e que precisam recomeçar a vida no momento do óbito do companheiro e que elas precisam, eu nem sabia que ele não tinha que ele não ia me deixar uma pensão, eu nem sabia que não tinha um seguro de vida, eu nem sabia que que nós tínhamos dívidas. Tu entende? Eu não sei nem por onde começar, mas existia um contrato de compra e venda, o imóvel não está regularizado, o imóvel foi comprado em nome de um parente, em nome da mãe dele. Mais ainda, construímos no terreno do sogro, da sogra, construímos no terreno de alguém, e agora, como é que fica? Então, essas são as várias nuances. Então, assim, se a gente for abrir um leque, assim, ó, de problemas que podem acontecer numa família, porque e o direito, ele vive disso, né? Ele vive dos problemas, ele vive das celeumas, né? Das dificuldades. Então, assim, quando as pessoas começam esses relacionamentos muito impactadas pela emoção, pela paixão, elas vão buscando formas de viver bem. E nem sempre aquela forma que tu busca lá de viver bem, que não é, se ela não está organizada juridicamente, tanto no mundo jurídico quanto aqui nas tuas emoções, vai dar problema. E vai impactar na vida de todo aquele núcleo familiar. E aí, no final, a gente vê casais que não conseguem se entender para fazer um acordo, que não conseguem olhar para os filhos, e muitas vezes os filhos ficam aqui embaixo e o casal aqui em cima, e isso é muito doloroso, isso realmente é muito difícil. E a gente vê, na grande maioria das vezes, se a gente for ver as mulheres em dificuldades que recomeçam a vida, né, no fim desses relacionamentos, é lindo quando a gente acompanha esse recomeço. Esse recomeço é maravilhoso, e até porque a gente também já passou por isso. Esse recomeço, sabe, apesar de difícil, ele é possível. Ele é. E o melhor disso é quando você está acompanhada com instrução. A doutora Tatiana Fortes, ela é fantástica e trouxe todas as realidades que pode acontecer para que você esteja preparada, esteja consciente, porque tu traz primeiro para a consciência, para que a gente possa tomar decisões. E a gente está chegando ao final desse programa, mas lá nas redes sociais da doutora Tatiana Fortes, você vai encontrar muitas lives sobre o tema. Muita informação. Tem o meu site também, tem muito artigo. E qual que é o teu site? tatifortes.adv.br. Lá tem muito artigo, onde você pode, eu quero uma informação sobre isso. Pode ir lá, porque o importante é que as pessoas tomem essa consciência de buscar uma assessoria jurídica, de buscar conhecimento. Não assina contrato sem ler, busca o conhecimento. Não adianta você ir no Google, não adianta ler o meu material, não, você tem que confiar. Olha, eu tenho o advogado da família, muitas vezes as pessoas têm um advogado, mas não querem, mas eu não quero contar para ele que eu tô... Não tenha vergonha, assim como ir no médico, fazer um check-up, é você ir lá, entender de documentação, de saber tudo, de organizar a tua vida financeira, né? De você ter uma independência. Então, nós estamos falando para mulheres empreendedoras, né? Uhum. E o quanto é importante as mulheres empreendedoras em qualquer área, seja empresária, seja empreendedora, seja a mulher autônoma, ela tem que ter autonomia, Miri, da própria vida. Da própria vida. Esse é o principal. Eu acho que a principal direção. A principal direção é essa, autonomia da própria vida. Então, gente, a gente está chegando ao final desse Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. Vejo você no nosso próximo programa. Let's go, girls.